Fazendo mais uma videoaula de LibreOffice Writer. Nessa videoaula eu vou mostrar como você inserir tabela e fazer algumas configurações, você formatar a tabela. Não vou falar todos os detalhes, mas vou falar alguns detalhes mais básicos aí para você, tá bom? Bom, para você inserir uma tabela aqui no LibreOffice, você vai aqui em tabela, o próprio nome já diz, né? E aí você vai, veja aqui, se eu clicar aqui em inserir, veja que estão todas essas opções desabilitadas, porque não é aqui que eu vou inserir uma tabela. Para poder eu inserir uma tabela, eu vou ter que apertar Ctrl F12 ou inserir tabela aqui, ó, dentro de tabela. Aí eu vou, ó, inserir tabela, vai aparecer o nome da tabela. Qual o nome da tabela que eu quero dar? Eu vou colocar aqui, eu vou colocar investimentos, ok? E aqui o número de colunas que essa tabela vai ter. Você pode escolher quantas colunas vai ter. Lembrando que colunas são aquelas, né? Aquelas linhas que separam verticalmente a tabela. Então, quantas colunas eu preciso para minha tabela? Eu preciso de 4 colunas. E aqui, as linhas verticais. As linhas, claro, são as linhas normais, horizontais, igual de um caderno. Quantas linhas eu preciso para minha tabela? Aí você pode aumentar ou digitar aqui dentro. Eu quero 20 linhas para minha tabela. E vou dar Enter. Aqui eu posso mudar aqui o estilo da tabela. Padrão, nenhum, acadêmico, mundo azul. Então eu não vou entrar nessa parte aqui de estilos não. Tá? Você pode alterar aqui se você quiser. E vai mostrando aqui para você como é que fica, tá vendo? Veja que você pode escolher alguns estilos que você quiser. Muito legal. Ó, estilo padrão, nenhum. Eu vou deixar nenhum porque eu quero mostrar para vocês. E agora eu vou clicar em inserir. Aqui você pode, ó, título, você pode marcar, repetir linhas de título nas novas páginas. Não quero. E aqui você tem não dividir tabela entre as páginas. Não vou marcar. Eu vou clicar em inserir. Veja que agora eu tenho uma tabela com 20 linhas e 4 colunas. Ó. 1, 2, 3, 4 colunas. Mas eu não quero que fique dessa forma a tabela. Eu quero, por exemplo, agora poder fazer algumas configurações, porque não ficou muito legal, tá vendo? Eu quero que ela fique maior para que eu possa escrever, colocar uma letra maior. Então repare que quando você insere uma tabela aqui no Writer, aparece aqui abaixo algumas opções, linhas acima, linhas abaixo. Olha aqui, ó. Se eu quiser inserir mais uma linha, eu coloco linhas abaixo, linha acima. Então, quando eu clico, vai aparecendo mais linhas aqui no Writer. Agora eu já não tenho mais 20 linhas, eu tenho muito mais. À medida que eu for clicando, eu coloquei 20, mas eu preciso de mais 2 linhas. Você vai e clica aqui, ó, duas vezes. Ó, 1, 2. Apareceu mais 2 linhas aqui para mim, veja só. Aqui também eu tenho a opção de excluir linhas selecionadas. Eu posso, ó, veja que quando o mouse ficar, você passar aqui, ó, em cada linha, o mouse vai ficar no formato dessa seta preta. Eu posso clicar, selecionar e posso vir em excluir linha selecionada. Mas eu quero selecionar 2 linhas. Basta você arrastar, ó, clica, arrasta. Eu quero excluir 3 linhas aqui no Writer, aqui dessa tabela. Selecionei, agora eu vou, ó, excluir linhas selecionadas. Ok? Aqui eu posso excluir a coluna selecionada. Como que eu faço para poder excluir a coluna? Eu vou clicar e veja que eu selecionei. Aí eu vou ter que passar o mouse aqui em cima. Quando ele ficar em formato de seta preta, uma seta preta, eu clico, ele seleciona a coluna e aí eu posso excluir colunas selecionadas. Ó. Acabei de excluir e veja que ficou maior aqui, mas eu não quero. Eu vou dar um Ctrl Z para poder voltar ao normal. Agora, eu posso, por exemplo, vir aqui em tabela. Aqui eu tenho outras opções que daqui a pouco eu vou falar sobre elas. Eu vou aqui em tabela, eu quero aumentar o tamanho dessas linhas. Eu vou clicar e vou selecionar toda a tabela agora, ó, todinha. Clico, seguro e arrasto o mouse até o final. A tabela ficou toda selecionada. E agora eu vou aqui em tabela. Eu vou procurar a opção de tamanho, altura da linha. Veja que eu também tenho a largura da coluna, mas eu quero a altura da linha.
altura ideal da linha, distribuir linhas uniformemente, largura da coluna e distribuir colunas uniformemente. Eu vou apenas em altura da linha e aqui eu quero aumentar um pouquinho. Eu vou colocar, ó, você vai clicando, vou deixar marcado aqui ajustar ao tamanho e eu vou colocar 0,6 centímetros. Quando eu clico agora, veja, dei OK, a linha ela ficou maior. Ah, mas eu quero um pouco maior ainda. Posso voltar lá, tamanho, altura da linha e vou aumentar para 8. Pronto, acabei de aumentar um pouquinho mais. Outro detalhe importante, eu vou aqui em tabela, eu posso vir em tamanho, eu posso clicar agora em largura da coluna. Qual a largura da coluna que eu quero colocar? Você pode aumentar. Coluna 1. Quantos? Você pode configurar cada coluna. Veja, eu quero que essa coluna seja menor que as outras. Eu posso diminuir aqui, ó. Diminuir, OK. Veja que essa coluna ficou menor. Então, ele distribuiu, essa aqui ficou maior, veja. E agora eu posso voltar aqui, ó, novamente em tamanho, largura da coluna, e posso, coluna 2. Veja que ela ficou maior, porque quando eu arrastei, aliás, eu diminuí a coluna 1, o espaço que tinha sobrando, que ficou sobrando da coluna 1 que eu não quis, foi para a coluna 2. E aí eu posso configurar agora. Vou configurar. Mas posso fazer isso separadamente também, clicando apenas na primeira coluna, selecionando a primeira coluna, tabela, tamanho, largura da coluna. E agora, mesmo que eu colocar... Show de bola! Agora, outro detalhe também que muitas pessoas podem me perguntar. Como que eu faço? Eu quero que na primeira coluna aqui seja uma parte para eu colocar o título da tabela e eu quero excluir essas linhas que aparecem aqui, as colunas. Como que eu faço? Eu vou selecionar, ó, o mouse vai ficar nesse formato de seta quando eu passo aqui do lado. Selecionei. E aqui em cima eu vou aqui em tabela e eu tenho a opção de mesclar células. Clicando em mesclar células, veja aqui. Essa célula ficou uma célula apenas. Vou selecionar essa célula e eu quero colocar uma cor de destaque. Eu vou aqui embaixo, ó, cor do plano de fundo de células, clico. Eu quero colocar uma cor alaranjada, mais ou menos. Pronto, aqui, esverdeada, melhor dizendo. Tá aqui. Então, para poder dar o destaque, aí aqui eu quero digitar o título da tabela. Eu vou, digito, eu posso aqui, ó, vir em centralizar, veja aqui, ó, centralizar. Aqui, ó, toda a formatação aqui, ó, alinhar para lá, ao centro. Aqui eu posso alinhar ao centro, alinhar à esquerda. Eu posso formatar aqui o tipo de fonte. Tudo aqui dentro dessa célula. E aqui eu posso navegar pelas células, ó, para poder digitar. Eu quero digitar nessa aqui, aí eu vou digitar, entendeu? Então você vai configurando aí de acordo. Perfeito? Ah, mas não tá legal esse texto aqui, não ficou legal dessa forma. Eu quero colocar esse texto mais centralizado, mas não tão encostado na linha. Como que eu faço? Primeiro eu posso vir aqui em alinhar ao centro, correto? Eu posso vir aqui em tabela. E agora eu posso vir aqui abaixo e posso, ó, alinhar embaixo. Alinhar, centralizar verticalmente. Veja aqui, eu centralizei o texto verticalmente. Aqui acima, abaixo, ao centro. Eu prefiro dessa forma, vamos supor, né? Então... veja, mas eu quero que todas já fiquem dessa forma. Então você vai selecionar toda a tabela. Seleciona, beleza? E aí eu vou fazer dessa forma aqui. Agora, quando eu clicar nessa aqui, veja o que vai acontecer. Ó, eu já centralizei o texto. Veja, ele está centralizado aqui também. Eu vou para essa célula. Ó, tá vendo? Viu a diferença? Agora não está tão aqui em cima. Está centralizado o texto no meio da tabela aqui, das linhas. Ok? Você também pode formatar clicando em cada tabela, você pode mudar a cor, ó, cada célula, melhor dizendo, para poder dar o destaque. Outro detalhe importante, você pode colocar uma borda em cada célula. Ó, basta estar o cursor aqui, está nessa célula. Eu quero colocar uma borda, eu clico, eu quero essa borda, veja aqui, ó, certo?
Ah, o estilo de borda. Olha aqui, você pode mudar aqui do lado. Estilo de borda, ó. Eu quero dessa forma. Ah, mas eu quero colocar essa borda em toda a tabela. Como que eu faço? Então você vai selecionar toda a tabela novamente, ó. Selecionou. Vamos lá. Ah, mas eu quero selecionar toda... Eu quero colocar uma borda em toda a tabela. Então você vai fazer o seguinte. Você vai selecionar toda a tabela. Ó, selecionou. E agora o estilo de borda, eu vou pegar essa borda aqui, ó. Veja, prontinho. Ah, mas a célula que estava aqui dentro também foi. É porque o cursor estava nela, certo? Mas eu posso simplesmente clicar e remover aqui a borda, ok? Para remover a borda, ó, clica e é essa opção aqui, ó, tá? Sempre selecionando a célula que você quer tirar a borda ou que você queira colocar a borda. Então estou dando aqui uma aula bastante completa até de tabela, não vai dar para falar todos os detalhes, tá bom? Aqui você muda a cor da borda, ó. Com a tabela selecionada você pode mudar a cor da borda aí, se você preferir. Olha aí, coloquei a cor amarela, ok? Então, aqui você tem formato numérico de moeda, aqui você tem porcentagem para você utilizar, você tem muitas opções, o formato numérico, inserir legenda. Ah, como que eu faço para poder dividir uma célula também? Você pode dividir uma célula de forma muito fácil. Eu quero dividir essa célula. Você vai aqui em tabela, dividir célula. Aí ele pergunta, dividir a célula em duas, horizontalmente, em proporções iguais, verticalmente. Eu vou deixar dessa forma em proporções iguais e vou, ok. Veja, essa célula ela foi dividida. Tá vendo? E essas outras aqui que estão do lado, aumentaram aqui o tamanho, claro, para dar esse destaque. Então, fizemos aqui uma videoaula básica sobre inserir tabela no LibreOffice Writer. Espero que você tenha gostado dessa videoaula e espero contar com seu apoio se inscrevendo aqui no canal. Aqui eu vou sempre trazer conteúdo de LibreOffice Writer para você. Até o próximo vídeo.